O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que podem destruir a alma e o corpo do inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Amados irmãos, na alegria de estarmos celebrando hoje o domingo, o dia do Senhor, no 12º domingo do tempo comum, onde a liturgia nos proporciona, direciona e enriquece a nossa caminhada como batizado, cristão e católico, pois a palavra do Senhor é o alimento que enriquece, que fortalece, que nos dá sempre, todos os dias, um direcionamento. É interessante, a gente até pode pensar, ora pois, bastaríamos ler uma vez a palavra do Senhor, pegar um ensinamento e assim guardar no coração e viver. Não. Nós humanos, batizados, cristãos e católicos, somos convidados diariamente estarmos dando passos na simplicidade, ouvindo a palavra do Senhor. É tão simples a gente entender essa dinâmica, uma dimensão tão especial quanto matéria humana. Nós, matéria, nós necessitamos do alimento da matéria. E alimento espiritual, qual é o alimento da alma? É a palavra, são os mandamentos do Deus Todo-Poderoso, os mandamentos da Santa Igreja. Isso edifica e fortalece todo o nosso caminhar. Por isso, queridos irmãos, sejamos sempre mais abertos a estarmos ouvindo a palavra do Senhor e pondo em prática. Eis o grande ponto primordial: ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática. Hoje, na leitura do livro do profeta Jeremias, nos comunica e enriquece todo um olhar dos passos do profeta. Jeremias sofre perseguição como consequência de sua missão profética. O autêntico profeta que denuncia a injustiça na sociedade está sujeito à incompreensão, à perseguição e até à morte. Mas a presença consoladora do Senhor é motivo de alegria e esperança.
Amados irmãos, olhando a história de cada profeta, sentindo sobretudo a gente perceber o valor do batismo, o ser cristão, ser católico, ser discípulo do Senhor. Podemos trazer para a nossa vida, olhando toda uma roupagem especial do que é ser profeta, do que é ser discípulo, do que é proclamar que somos católicos, mediante toda uma dinâmica dessas perguntas, devemos nos voltar lá para o íntimo do nosso ser e provocar verdadeiramente, deixando esse homem velho e sentindo realmente se pelo menos nós estamos dando passos a ser um verdadeiro discípulo e ser um verdadeiro profeta. E o que é ser um profeta? Ser um profeta, como narra muito bem hoje a leitura, trazendo presente o profeta Jeremias. Primeiro passo, o profeta não tem medo. Aí aqui, queridos irmãos, vem a graça de Deus sobre cada um de nós batizados. Ele não tem medo. O que é que ele faz? Consequência das suas proclamações, é perseguido, é apedrejado, chega até a morte. É nessa argumentação, é nesse olhar do caminhar dos profetas que a gente tem que envolver-se e sentir, trazer para nós como eu estou. Eu estou pelo menos tendo a intenção de ser um verdadeiro discípulo. Eu estou pelo menos olhando, espelhando lá ao caminhar de um profeta que não teve medo. Então o profeta foi lá, proclamou o quê? A injustiça da sociedade. É nesse caminhar que em muitos momentos eu trago quanto reflexão e especificamente trazendo para o nosso convívio e nos perguntando: cadê a voz profética no nosso caminhar pastoral? Cadê a voz profética no caminhar da nossa igreja particular? Cadê a voz profética da nossa igreja quanto nação do Brasil? Cadê a voz profética do mundo inteiro? Amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso nos comunica, nos direciona e quer que nós sejamos um verdadeiro profeta, um verdadeiro discípulo. Mas como nós vamos realmente ter um olhar e sentir que ser profeta chega um momento que possivelmente você é até morto, sendo discípulo também. É esse olhar, essa dimensão que nós temos que refletir e verdadeiramente dar passo com convicção, não é com fantasia, mas é convicção. Partindo de um campo bem específico, a gente sente, a gente olha, isso é bem presente no caminhar das nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos grupos, nas pastorais. Quando assim proclamamos que somos batizados, nós temos que entender que estamos ligados ao Cristo Jesus. Estamos selando a unidade com o Cristo, somos de Cristo, estamos unidos ao Cristo. E por que a gente tem medo? Nós temos medo de conviver frente a frente com nossos familiares, temos medo de conviver e dizer um sim para ser catequista, para ser missionário do dízimo, para ser um bom vizinho, para ser um bom compadre. A gente tem medo. Mas por quê? Infelizmente, a gente tem pontos que vêm impedir que desenvolva-se verdadeiramente um caminhar de evangelização à luz da mensagem do Cristo Jesus. A gente sente uma modernidade muito desenfreada, ou seja, com atrativos para o nosso povo. E é dentro desse olhar que a gente tem que se voltar e mencionar a palavra do Senhor que chegue verdadeiramente em nossos lares, em nossas famílias, dos nossos casais,
Como está? Como podemos analisar hoje os casais, a vida matrimonial, a vida familiar? Sem dúvida, a gente tem muitos relatos, são envolvidos e envolventes na realidade de modernidade, de contemporaneidade, e envolve-se numa parafernália de uma realidade, de uma velocidade da luz, que são os meios de comunicação, onde buscam, e é mais apetitosos, quando buscam para realidades supérfluas na sua caminhada de vida. E impede realmente que a família, que os casais se voltem para ouvir a palavra do Senhor, ver os seus princípios e verdadeiramente viver a vossa fé. É esse contexto, é esse conjunto que nós sentimos atualmente, amados irmãos. Mas nesse contexto, olhando a voz do profeta, vamos sempre mais trazer para nós e sentir passo a passo, olhando a nossa história, a minha vida, e sentindo como nós estamos, para realmente abrir o coração e a mente e se lançar o caminhar discipular do Senhor e ter a coragem de ser profeta, anunciar. E ver o profeta hoje assim anuncia, o profeta Jeremias. Ele é perseguido, as suas consequências. Por quê? Porque ele lá anunciou a injustiça. Ele não comungou. É sempre esse olhar que eu tenho. O que nós estamos fazendo, queridos irmãos? Nós estamos vivendo um momento de turbulência. Nós estamos vivendo uma realidade de dificuldades. Onde, olhando para um caminhar governamental, podemos pensar, de um poder que assim especificamente vem e massacra um povo, os mais pobres, os mais necessitados. E dentro desse caminhar eu fico pensando, e o que nós estamos fazendo? Quanto igreja católica e apostólica romana, será que nós somos mesmo discípulos do Senhor? Será que eu tenho coragem de ser um profeta? Por isso, amados irmãos, olhemos essa palavra, vamos sentir mesmo que é ser um profeta, anunciar as injustiças, denunciar realmente e não ter medo. Será que nós temos coragem de denunciar as injustiças? E se de repente a gente for morto? Seremos mortos, mas mortos dignos, proclamando a fé, anunciando, buscando abrir os olhos, os caminhos daqueles que estão sendo espisoteados, massacrados. É esse o verdadeiro discípulo e missionário que o Cristo Jesus quer. É esse o verdadeiro profeta que Jesus quer. Por isso, peçamos ao bom Deus que nos dê coragem. Peçamos ao bom Deus que ilumine a nossa caminhada, pois é no olhar inteiramente infinito do bom Deus que nós, aqui na terra, dando passos nesse caminhar profético da vida discipular do Senhor, não tendo medo, que nós vamos ter a consolação e a proteção do bom Deus. Sejamos firmes, queridos irmãos, tenhamos coragem, deixemos de um faz de conta, deixemos de um pensar que vamos só empurrando com a barriga e pensando que está tudo muito bem, estamos proclamando, está chegando uma catequese às futuras gerações, está mil maravilhas. Mentira! Está faltando muito para realmente nós observarmos e sentir uma família estruturada, sentir uma sociedade que pensa no outro, que sente as dores do irmão. Está faltando muito. Por isso, busquemos ouvir a palavra do Senhor, sentir a voz do profeta e vamos denunciar essas injustiças, que a palavra do Senhor chegue no coração de muitos que necessitam. Fazendo assim, sem dúvida, nós estaremos sendo dignos a verdadeiramente proclamar a nossa fé.
Por isso, amados irmãos, ser profeta, ser discípulo, não é fácil. Mas é ter a certeza que o bom Deus está sempre a nos guiar, a nos proteger e estará sem dúvida de braços abertos a nos acolher nos céus. Na segunda leitura, olhando toda a proclamação, Paulo direciona aos romanos, traz para nós, estabelece um paralelismo entre a figura de Adão e a de Cristo. O amor de Cristo redime o ser humano da culpa de Adão. É olhar, queridos irmãos, que toda a história, assim a gente sente das Sagradas Escrituras, nós vamos perceber, com Adão dá-se passos negativos, com o pecado. Mas é numa dimensão tão preciosa que o bom Deus, assim vem o vosso Filho, e dá-se a vida e vida em abundância. Não é perceber e nem na totalidade sentir que Adão desenvolve e faz acontecer a dimensão do pecado. Mas é nesses passos que nós vemos a preciosidade do amor de Deus transborda e transfigura inteiramente todo o caminhar da história humana e com o seu Filho faz com que todo homem tenha vida e vida em abundância. Peçamos sempre mais a graça do bom Deus, que nós sejamos firmes a acolher não o pecado, mas a acolher a vida com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo hoje o Evangelho, Mateus Evangelista nos transmite. O primeiro apelo do Evangelho é para não termos medo, pois Deus é maior que tudo o que nos possa amedrontar e tem o controle da história. É nesse passo, numa dimensão tão simples, a olhar da nossa sociedade, da nossa nação, do mundo inteiro. Amados irmãos, quando nós, na totalidade, envolvemos em muitas realidades que são apresentadas pelo campo da evolução, tanto na tecnologia, em muitos pontos. E naturalmente, historicamente, nós vamos sentindo uma evolução. Nós vamos sentindo o homem que muitos deles se apresentam como todo-poderoso, com um primeiro passo de dimensão de hipocrisia do ser humano, é pensar que não morre. Aí busca acumular muitas riquezas, muitas realidades supérfluas da realidade humana e se acha o maior, o todo. Nesses passos, olhando a história humana, sentindo hoje a nossa modernidade, queridos irmãos, como podemos analisar e trazer para a nossa vida? Será que hoje a nossa sociedade, muitos e muitos que deixam-se levar por uma parafernália que deixa o ser humano distante de Deus, que faz com que o homem, até mesmo batizado, porque eu falo homem na totalidade, mas volto-se especificamente para o batizado, o cristão e o católico. Será que esse que se afasta de Deus, que em muitos momentos diz que Deus não existe, que acha melhor estar distante, não procurar os ensinamentos da nossa igreja e se achar o maior e não quer saber de Deus, será que ele vai ter uma boa conclusão em sua caminhada? Será que realmente ele, assim, na sua plenitude do pensar humano, porque ele só pensa humanamente, ele não pensa no olhar do pensar de Deus, será que ele vai ter uma conclusão boa e grande? Claro que não. É assim o ensinamento que deve chegar para todos nós. E belas palavras a gente traz naturalmente e em memória do Papa João Paulo II, hoje santo da igreja, que ele mencionava muito bem a modernidade, a evolução, a contemporaneidade, tudo que chega para o ser humano,
a gente deve viver. É bom a gente sentir, hoje, mediante uma pandemia, onde todo ser humano é convidado a se colocar em isolamento, ter essa consciência, onde muitos hipócritas, fariseus, medíocres, não têm esse olhar de sentir a gravidade de um vírus que está devastando a sociedade, o mundo inteiro. Mas é nesse olhar do Papa, hoje santo da Igreja, que ele traz para nós. Tudo isso é muito bom. Toda essa inovação é para nós mesmos. Porém, que nós, batizados cristãos católicos, saibamos verdadeiramente usufruir de tudo isso, trazendo o que é bom para nós, sem esquecer os princípios. Sem esquecer que o Deus é bom, Ele ama, Ele cuida, Ele nos dá vida. Sem esquecer que a igreja ensina toda a parte sacramental, te conduz para que as vossas futuras gerações tenham um ensinamento verdadeiro e chegue lá nos vossos lares, onde o pai e a mãe e onde os filhos devem ter respeito, devem ter obediência e devem seguir numa estrutura que não irão ter consequências e arrependimentos futuros. São esses princípios, são essas virtudes. E o que nós queremos, queridos irmãos? Onde nós encontramos muitos numa sociedade corrupta e corruptível, numa sociedade que a família está quebrada, em uma sociedade que os casais não se voltam nem buscam educar os vossos filhos numa estrutura buscando primeiro o ensinamento do Deus Todo-Poderoso. O que nós queremos? Nós temos que verdadeiramente abrir o coração e pedir ao bom Deus que tenha misericórdia, compaixão e o seu amor infinito venha acolher e assim venha cuidar do vosso povo. E é esse entendimento que deve chegar para nós. O bom Deus, Ele olha, mas Ele é o maior, Ele cuida, Ele conhece de tudo e de todos. É Ele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus do Universo. Por isso, amados irmãos, não é que a gente vai extinguir, se distanciar das realidades que estão em nosso redor. Não. Vamos usufruir, sem esquecer os nossos princípios, que eu sou cristão, que eu sou batizado, que eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo a Deus, eu sei conviver com o meu irmão, que é diferente. Isso é sentir e perceber que é o Deus que nos guia, que nos move. E só temos vida se Deus permite, porque Ele é que dá vida e vida é abundância. O cristão é chamado a viver na confiança de que o Pai não abandona nas mãos dos perseguidores. É esse sentir que Deus traz para nós. E o verdadeiro cristão tem que ter uma dimensão de compreensão, numa simplicidade. Deus não abandona nós. Deus não jamais abandona os vossos filhos. Mas quer que você que é batizado, nós que somos batizados, cristãos e católicos, tenhamos coragem de pensar diferente à luz da palavra do Senhor. Tenhamos coragem verdadeiramente de sentir onde, lá no finalzinho da leitura do Evangelho, põe para nós e sempre mais fortalece a nossa caminhada. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Se nós acolhemos e proclamamos que Deus é o maior, todo-poderoso, Deus do universo, e que Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, naturalmente nós iremos ser apresentados lá nos céus. Mas se a gente negar a Deus, se a gente realmente não caminhar, que é o último versículo, aquele porém que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E como é que a gente nega o Deus Todo-Poderoso? Quando a gente não acolhe o irmão,
quando a gente não percebe que o nosso irmão é a imagem e semelhança de Deus. Padre, mas será que aquele irmão que fala da gente, que destrói a gente com a fofoca, com a mentira, com aquele irmão que destrói o ser humano lá na sociedade, será que a gente tem que amá-lo? Aquele ser humano que busca ser uma pessoa injusta, massacra a sociedade, oprime um povo, destrói muitas famílias. Nós temos que amar esse irmão, que é nosso irmão. Nós temos que amá-lo? Sim, temos que amar. Porque é essa dimensão do amor que vai transpassar e fazer com que nós sejamos inteiramente assim acolhidos pelo bom Deus. Por isso, queridos irmãos, tenhamos coragem. Vamos acolher o nosso irmão, que é o próprio Deus. Não vamos negar. Se a gente não está acolhendo o irmão, se a gente não está acolhendo uma situação de injustiça, nos apresentarmos a verdade, nós estamos negando a Deus. Então é um propósito que a gente tem que trazer para a vida. Olhemos com muito amor e com muito carinho. Não tenhamos medo. Como mencionou muito bem o profeta, tem consequências, chega até a morte, morte de cruz, mas não teve medo. Anunciou Jesus Cristo, anunciou as injustiças e ficou do lado dos pobres, dos marginalizados, daqueles que assim são, sem dúvida, massacrados pelo um poder humano, e a gente sente muito isso na sociedade. Por isso, queridos irmãos, peçamos ao bom Deus que nos abençoe, nos dê coragem, que nós tenhamos uma sensibilidade a exemplo de Maria, que ontem celebrávamos muito bem, guardava tudo no coração. Vamos guardar no coração, mas guardar no coração os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o maior do universo, Ele é que governa, que rege, que conduz e que salva o vosso povo. É nessa dimensão do olhar de Maria, vamos guardar no coração e ser um verdadeiro discípulo e um verdadeiro profeta. E vamos voltar para nós. Como eu estou? A minha caminhada. Eu estou mesmo buscando, pelo menos buscando, ser um discípulo e um profeta na minha família, na sociedade, no mundo inteiro. Que o bom Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e tenhamos sempre mais as bênçãos de Deus inteiramente a nos conduzir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.